Nós vamos agora falar do simulador de folha de salários, né? Onde a gente faz o cálculo dos encargos sociais e dos tributos incidentes sobre o salário dos funcionários. Então aqui a gente pode simular a qualquer tempo, né, exatamente o salário e os custos que um funcionário representa para a empresa. Primeira coisa, dois modelos. O primeiro é sempre o formulário, utilizando sempre a mesma lógica, e o segundo é o relatório com custo com funcionários, né? Então, neste caso específico, eu vou criar um perfil, tá? Quando eu crio um perfil, o que sai? Surge para mim um formulário. Bastante simples, intuitivo para a realização de simulações. Então, neste caso aqui, eu vou escolher o mês, nós estamos em maio, tá? Porque a escolha do mês, ela implica no número de feriados, sábados e domingos, tá? Nome do funcionário, então eu vou colocar o funcionário aqui. Eu vou colocar o funcionário Paulo. Pronto, o nome do funcionário é Paulo, poderia não ter colocado nada. O salário base do Paulo no mês é de R$ 4.500. Esse é o salário base. Paulo recebe comissões na faixa de, em média, de R$ 2.500, tá? Comissões ou barra bônus. Então, isso aqui tudo é uma avaliação sempre mensal. Ele tem R$ 250 de vale transporte. Ele tem R$ 600 de refeição. Então, aqui você pode colocar nos benefícios. Plano de saúde, né, dado pela empresa na faixa de 550. E outros benefícios aqui. Basicamente, para você entender quanto custa o seu funcionário, tá? Nós vamos então agora para as horas extras. Nós trabalhamos aqui com dois tipos de hora extra. Pode ter vários modelos. Pode ter vários modelos. Numa segunda versão do PID, a gente deve trabalhar, né, essa figura de ter outras modalidades, né, de percentuais de hora extras também. Trabalhamos com duas, que é a figura da hora extra normal, que acontece de segunda a sexta, e a hora extra, que é 50%. E a hora extra 100%, que é aquela realizada em domingos e feriados. Tudo bem? Então aqui ele fez lá 5 horas extras e fez uma hora extra, né, naquele mês, tá? Então, basicamente você pode ter uma média de hora extra que o funcionário faz. Em seguida, você vai apresentar o número de semanas, ou seja, o número de faltas por semana. Isso também é importante para a dinâmica, né? Deixa eu saber, ele faltou naquele mês, ele faltou 2 dias na primeira semana e faltou 1 dia na última semana, tá? Então, ele tem 3 faltas. Número de filhos. Então, aqui é importante para fins de imposto de renda e salário família. Não é o caso do salário família, porque ele está acima do teto, tá? Então, sendo que o filho com mais de 21 anos, por exemplo, só pode ser incluído como dependente se estiverem cursando, né, uma universidade ou uma escola técnica. Então, neste caso aqui, então, ele tem 2 filhos, né, total de filhos até, ó, a palavra importante, até 21 anos. E, neste caso, também é repetível, que é até 14 anos. Tá? Eu vou dar um salvar. Vocês veem que é bastante simples, né? Bastante intuitivo. Depois que você vai se ambientar, vai entrando no ambiente, vai se familiarizando, as coisas vão ficando bastante simples. Devo fechar. Vou dar um atualizar, pronto, meu já está aqui, já está ativado, tá vendo? Mas eu poderia aqui, vou basicamente só certificar, está ativado de novo, salvo com sucesso, dei um atualizar, volto de novo no menuzinho, né? Agora salários, folha de salários, eu vou em custo com funcionários, pronto. Paulo já está aqui, você vê que eu tenho várias simulações aqui, ó lá, Paulo ganha R$ 7.000, total de rendimentos com os benefícios, né? Ele recebe 8.400 ao total bruto, mas para fins de cálculo de encargos, o que nós vamos considerar são os salários, esses aqui não entram, né? Provisão de 13º, quanto custa o 13º dele, né, por um mês, quanto custa as férias dele por um mês. O valor do FGTS sobre as férias, tá? Desculpa, sobre os rendimentos. Aí você tem as provisões, né? Provisões de 13º, tá? E as provisões de férias. Nesse caso é o FGTS, tá? Sobre o 13º e férias. Você tem o INSS por parte da empresa, que é de sua responsabilidade pagar por ter um funcionário contratado. E a provisão do INSS também que você vai sobre as férias 13º. Então, total de encargos, neste caso específico, né, é de 1.639 para provisão de 13º e férias mais FGTS, mais as provisões dos outros tributos de 2.076. O custo total para a empresa, tá,
a empresa vai desembolsar, né, ao final de todo o ciclo, né, ela vai desembolsar 9.691 para um funcionário de 7 mil reais, que tem outros benefícios, é claro. Ou seja, nós temos então que o custo total do funcionário para a empresa, tá, ele representa 61% de encargos sociais em relação ao salário base. Tá? Então, o que é isso? Eu estou falando que o custo deste funcionário de 1.400 mais 1.600 mais 2.000, né? Então ele representa 60% do salário base, tá? Ele representa 61% deste valor. Neste caso, o funcionário vai arcar com aquele salário, ele não vai pagar imposto de renda porque ele está, teoricamente está isento, porque eu vou considerar esses valores, né, menos os dependentes, tá? Então ele vai ter aqui um imposto de renda, não vai ter imposto de renda a pagar e vai ter o INSS de R$ 657 neste caso específico, tá? Então nós temos aqui que o custo total do funcionário é de 62% e ele vai ter um custo total de 11% apenas, tá? 11% em relação ao, ao teto, ok? Bom, então era isso. Então você vai poder calcular o custo relacionado ao funcionário em si, tá? E isso vai ser bastante interessante, bastante útil aí para vocês fazerem avaliações da sua folha numa nova contratação, começar a entender quais são os tributos que envolvem, né, os funcionários em si da sua farmácia. Olá. Então era isso neste simulador. Obrigado.